clássico, uma atuação brilhante e uma história de muita resiliência. Hoje o Cracomedia vai falar dessa fera aqui, ó. Eberechi Eze, o principal nome da janela do Arsenal no meio do ano de 2025 e também um jogador que está surgindo cada vez mais como um dos nomes fortes para a próxima geração. Mas afinal de contas, ele é craque ou ele é só mídia? A gente descobre junto agora. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e também deixe o seu like aqui para que mais pessoas consigam saber se Eze é craque ou é mídia. Eze foi contratado em agosto de 2025 pelo Arsenal e ele, inclusive, é muito torcedor dos Gunners. Ele fez base, inclusive, também lá em Londres até os 13 anos, quando foi dispensado, e retornou aos 27 com status de estrela, quando o Arsenal pagou 477 milhões de reais pelo seu futebol, junto ao Crystal Palace, que era o time que ele defendia na última temporada. Além da força criativa que o Eze tem em seu futebol, ele tem muito talento nas bolas paradas e uma diversidade de jogadas no espaço curto, algo que o Arsenal preza muito também, principalmente nesse modelo de jogo do Mikel Arteta. E para chegar até o profissional do Arsenal, depois de ser dispensado pela base lá atrás, ele teve que trilhar um longo caminho jogando por Fulham, por Reading e por Millwall, antes de chegar também ao Rangers da Escócia. E foi justamente pelo time escocês que ele estreou profissionalmente lá em 2016, apenas com 18 anos. Mas precisou até de um empréstimo ao Wycombe Wanderers. Você conhece esse time? Quem joga FIFA conhece, com certeza. O Wycombe Wanderers recebeu o Eze por empréstimo e foi lá que ele começou a trilhar o seu caminho de forma mais firme, ganhando muito espaço também em jogos da Championship. Essa trajetória longa do Eberechi Eze chamou a atenção justamente do Crystal Palace, outro time de Londres, da capital inglesa. E com o Crystal Palace, ele chegou ao seu ápice. Foram 169 jogos, 40 gols e 28 assistências, além de uma titularidade indiscutível, um jogador muito importante para a era recente dos Eagles. E além de ser muito importante com a bola no pé, ele também foi muito decisivo porque foi o cara dos títulos recentes do Palace, título de Copa da Inglaterra e também de Supercopa da Inglaterra no final da última e no começo da atual temporada, respectivamente. E depois disso, era só questão de tempo para ele ser mais um dos jogadores do Crystal Palace a dar um passo além na carreira, seguindo o exemplo de outros grandes jogadores que estão aí no topo do futebol europeu. Em 2025, o Arsenal fez a carga para contratar o Eberechi Eze por vários aspectos que, como a gente falou, interferem demais no jogo do Arteta. É um jogador muito rápido, muito criativo, que consegue tirar situações rápidas ali do time do Arsenal, desafoga a equipe. Então é um jogador com muitos aspectos positivos. Além do drible curto, da agressividade, da leitura de espaço, é um jogador que, como a gente citou antes, a bola parada ela é exímia. E o Arsenal é um dos principais, talvez o principal time do alto escalão europeu, que se aproveita muito das bolas paradas. A gente tem visto nos últimos anos, inclusive, vários gols vindos de cobrança de falta ou até de escanteio também. E isso tudo com a galera lá da defesa subindo ao ataque também para cabecear. O Gabriel Magalhães e o Saliba são forças aéreas. O Eberechi Eze, com a capacidade que ele tem de bater na bola, agrega muito a essa estratégia da equipe do Arteta. E além de tudo isso, é um poder de decisão absurdo! Com a camisa do Crystal Palace, ele levou os Eagles aos títulos praticamente inesperados na última temporada e também no começo dessa, mas com o Arsenal ele tá jogando demais, tá recebendo oportunidades com a seleção da Inglaterra e no último domingo a gente viu o que ele fez em campo com a camisa dos Gunners. 3 gols no clássico contra o Tottenham, um dos principais clássicos do futebol inglês. E esse jogo, como a gente citou muito bem, incendiou praticamente a Premier League. E a gente faz a pergunta agora para você. Eberechi Eze é craque ou é mídia? Bom, vamos lá para o nosso gabarito de hoje. Como a gente falou, não é um jogador tão novo, tem 27 anos, mas está dando seus primeiros passos no alto escalão europeu. Apesar de tudo isso, já é muito decisivo tanto para Arsenal, quanto foi para Crystal Palace e quanto tem sido também para a seleção da Inglaterra. Mas por mais que todos esses aspectos estejam aqui na mesa, a gente vai ter que dar o veredito. Ele é mídia, pelo menos por enquanto. Técnica, referência ofensiva, repertório e muita evolução. Esse é o resumo, talvez, da carreira do Eze até aqui. Só que tudo isso ele apresentou em times que tinham como principais aspirações o meio de tabela de suas respectivas competições, e foi o que a gente viu também com o Crystal Palace nos últimos anos. E por mais que toda a sua história seja completamente inspiradora,
pelo menos eu acho que é muito cedo ainda para colocar o Eberechi Eze no patamar dos jogadores principais, ou pelo menos dos craques que você tem visto aqui também no nosso quadro. Mas a missão para poder mudar essa análise tá aqui, ó, tá na palma da mão do Eze. Ele tem que se provar no principal time de sua carreira, no sonho que ele está realizando, claro, por ser torcedor. Vale lembrar que ele estava listado para ir para o Tottenham, praticamente tinha tudo certo, só que o Arsenal deu um balãozinho no Tottenham lá em agosto de 2025, fez a carga, contratou o jogador e hoje ele declara viver um sonho de estar jogando no time de infância. Então ele tem a faca e o queijo na mão. Continuar apresentando esse futebol que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, para que aí sim a gente possa trazer de fato uma possibilidade de ele ser considerado craque. Mas para agora, exatamente 27 de novembro de 2025, 16h31 no horário da gravação, ele é mídia. Então, diante de tudo isso, ele tem que provar o seu protagonismo para podermos considerar possivelmente um craque em potencial. Agora, uma coisa a gente não pode negar. Você, meu querido, deu um baita cartão de visita com esses 3 gols diante do Tottenham. Mas e para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube? Esse é craque ou é mídia? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e também faz a sugestão aí quais nomes você quer ver a gente analisando no nosso YouTube, no nosso quadro que você já conhece, já consagrou no nosso craque ou mídia. A gente volta na semana que vem com mais uma análise e quem sabe essa análise não é a sua se você deixar ela aqui nos comentários. Tamo junto!